espetacular que nós tivemos ontem no Morumbis. Lembrando que é o segundo clássico do final de semana, né? Porque o primeiro foi, como bem ressaltou o Guipa, na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o São Paulo conseguiu uma remontada diante da equipe do Corinthians. É um grande resultado, mais um título da Copinha pro lado do São Paulo. E no domingo, dentro do Morumbis, arrasado pela água, né? Ontem, a gente sabe, esse final de semana, inclusive a partir de sexta-feira, né, a cidade de São Paulo sofreu muito com as fortes chuvas, enchentes em vários pontos da cidade, e o Morumbi ficou embaixo da água, demonstrando também a capacidade desse gramado, que para mim é o melhor do Brasil. Não tem gramado melhor no Brasil do que do Morumbi, que não só drenou toda a água, como deixou em condição de jogo a partida que nós acompanhamos. E olha, dentro das 4 linhas não faltou emoção. Primeiro que nós tivemos 1 hora de retardo no início da partida por conta dessas fortes chuvas dentro do Morumbi. E quando a bola rolou, cara, foi assim, do primeiro até o último minuto eu posso falar aqui bem a verdade pra vocês. O Rafael foi um dos grandes nomes do São Paulo. Tá aí, ó, uma primeira defesa dele, depois do rebote do Yuri Alberto, cabeceada do Kaká, por uma defesaça do goleiro do São Paulo. Como bem ressaltou o Gui, o Corinthians começou até melhor o jogo, mas depois o São Paulo encontrou o caminho do gol e de lá não saiu mais. O São Paulo conseguiu uma vitória por 3-1, chegou a vencer por 2-0, o Corinthians acabou descontando ainda nesse início de segundo tempo, mas depois do gol do Corinthians, o São Paulo foi logo e respondeu o gol do Martínez, marcado pela equipe do Corinthians. O São Paulo foi lá e respondeu nos dos gols mais bonitos do ano, marcado pelo Lucas, driblando toda a defesa do Corinthians e abrindo 3-1, concretizando o marcador dentro do Morumbi. 2 pontos que eu gostaria de levantar para você que está do outro lado da parede, inclusive a pergunta da nossa enquete. Oscar e Lucas já é a melhor dupla do futebol brasileiro? Essa é a pergunta para você responder no nosso chat. Segundo, Guilherme Palese, o Corinthians demonstrou uma instabilidade defensiva muito grande. Kaká e André Ramalho batendo muito cabeça e deixando muito espaço. Não à toa, o São Paulo entrou costurando em todos os gols que marcou, exceto aquele levantamento na grande área. Primeiro gol, o gol do Lucas, que inclusive não é dos jogadores mais altos, mas tomou a frente dos zagueiros, conseguindo balançar a rede. Te preocupa defensivamente o Corinthians? E outra, é sim a melhor dupla, Oscar e Lucas, nesse momento? Vamos começar falando da dupla, né? Da dupla ofensiva do São Paulo. Ainda não consigo colocá-los como a melhor dupla do futebol brasileiro, porque eles estão começando agora, né? É uma dupla que foi formada há muito pouco tempo, foi formada nessa temporada. O Oscar chega do futebol da China, pouco foi aproveitado, mas nesse jogo que foi testado, deram conta do recado, tanto ele quanto o Lucas. Fato é, uma dupla muito talentosa, uma dupla que já mostrou muita qualidade no futebol, se tratando de situações individuais, tanto o Oscar jogando na Premier League, quanto o Lucas também na Premier League, na França, enfim. São 2 jogadores de muito potencial, mas ainda não dá para falar que são os 2 melhores ou a melhor dupla do futebol brasileiro. Eu ainda acho que Yuri Alberto e o Memphis, por exemplo, já demonstraram mais, até porque jogaram mais para disputar essa ideia de melhor dupla do futebol brasileiro. Yuri e o Memphis jogaram a segunda parte do Campeonato Brasileiro praticamente juntos o tempo inteiro e mostraram que veio tanto um quanto o outro. O Yuri cresceu muito com a chegada do Memphis e o Memphis mostrando que tem muita qualidade, apesar de não ter jogado muito bem na partida de ontem. Então esses 2 atletas, eles têm tudo para dar muito certo na equipe do São Paulo, mas colocá-los como a melhor dupla ofensiva do futebol brasileiro ainda falta muito. Tem a dupla do Botafogo campeão de 2 competições no último ano, tem também a dupla muito forte da equipe do Flamengo, que também vai contar aí com a volta do Pedro, então não dá pra gente colocá-los como a melhor dupla neste momento, mas com certeza, isso é fato, estão entre as melhores. Em relação ao Corinthians, eu acho que a zaga do Corinthians, ela bate muito cabeça quando o ataque não funciona. Porque eu sinto que a questão psicológica, principalmente de quem joga ao lado do André Ramalho, pesa. E pesa em que sentido? Quando você vê o ataque do Corinthians funcionando, você vê que a defesa se coloca bem postada. Você não vê muitas falhas da defesa da equipe do Corinthians. Já do outro lado, cara, quando o ataque não funciona, os zagueiros batem cabeça, justamente porque sentem que a bola não está entrando e que a pressão vai ser grande do ataque em cima desses defensores. Então acredito que é muito mais isso. Corinthians
ajustando o poder ofensivo, voltando a trabalhar o ataque como veio trabalhando no Campeonato Brasileiro, a zaga deve melhorar. É claro que o Corinthians precisa de um reforço para essa função. O Augusto Melo, inclusive, falou a respeito disso, dessa possível chegada de um jogador, disse que o Corinthians está sem dinheiro, mas que vai trazer um patrocínio astronômico para a equipe do Corinthians. Vamos aguardar. Essa é a informação do presidente. Não sei se está jogando para a torcida, espero que não, porque o Corinthians ainda precisa de alguns reforços, principalmente na zaga. A gente vai trazer o lance do gol do Lucas daqui a pouco em evidência para você que tá ligado do outro lado do aparelho, porque para mim, assim, primeiro, genialidade do Lucas, domínio de bola do Lucas, impecável, mas me chama a atenção a defesa do Corinthians. Principalmente, tá aí o início da construção do lance, ó. Tabela, a bola volta, Lucas passa pelo Kaká, passa pelo André Ramalho, ninguém pega ele. Vamos ter um lance de destaque ali, ó, câmera espetacular, inclusive as imagens geradas pela Record. Nesse momento, que ele recebe o lance, recebe a bola, tabela, a bola volta nele, ele passa pela marcação, esse lance em cima do André Ramalho, ele deixou o André Ramalho falando sozinho, Guipa. Não tinha uma atenção, não? Porque, assim, numa dessa, com a qualidade que tem Oscar, com a qualidade que tem Caleri e também o Lucas, você mata a jogada. Sim, eu vejo que assim, nesse lance específico, acho que foi mais mérito do Lucas e também do Caleri. Porque o Caleri, ele estava com o Kaká encostado nele, já estava desequilibrado no lance, se você parar para analisar, mas mesmo desequilibrado, ele consegue fazer muito bem o pivô e acha o Lucas exatamente em um buraco aonde tinha na defesa do Corinthians. E aí o Lucas com a bola no pé, meu amigo, ele é muito ligeiro, a gente sabe disso, ele corta o primeiro e aí com facilidade, sim, foi com facilidade, ele corta o André Ramalho. Mas eu não vejo como uma falha preocupante da defesa do Corinthians, eu vejo muito mais como qualidade ofensiva desse ataque do São Paulo, que funcionou muito bem nessa partida.